você é daquela que está arrependida da última maquiagem definitiva feita no seu rosto, você precisa conhecer a despigmentação e a micropigmentação, várias técnicas que vão devolver a você novamente a autoestima perdida. Começa aqui, começa agora mais um programa Câmera Brasil. É verdade que final do ano chegando, festas, sonhos a serem realizados, vem sempre aquela necessidade de recuperar, de elevar a nossa autoestima. E a micropigmentação pode ajudar? Sim, com certeza. Além do final do ano, das festas, que todo mundo quer estar bonito, ainda vem o verão, que dificulta você manter a tua maquiagem. Então você estando com uma micropigmentação facilita e muito no teu dia a dia, inclusive na praia, que você vai estar bonita, né? Sem se preocupar em estar borrada. Perfeito. As pessoas com pelos muito claros, ruivos ou loiros, podem fazer? Com certeza, podem fazer. Hoje a gente tem uma gama muito grande de pigmentos, as cores são variadas e atendem a todas as necessidades do público em geral, de todas as características, né? E tem alguma questão de idade ou mesmo restrição, algum tipo de pessoa para fazer? Olha, a idade não tem absolutamente nenhuma restrição, né? A única restrição são pessoas extremamente alérgicas, pessoas que têm algum problema sanguíneo, né? E no geral, assim, é muito pouco, são raríssimos esses casos. Na maioria das vezes, todas as pessoas podem fazer. Denise, as pessoas que fizeram devem evitar a exposição ao sol? Sim, nos primeiros 10 dias, depois, normal. E o procedimento fica natural? É comum pessoas ficarem com medo de ficar preto ou artificial? Esse é o maior medo da maioria das pessoas, porque há um tempo atrás não existiam muitas cores. Eu faço isso desde 1988. Existiam apenas 3 cores para se fazer sobrancelhas: preto, cinza, né, e grafite. Então a gente não tinha muita opção. A maioria das pessoas acabava usando preto, usando a cor que não era correta, e também a questão do subtom. Tem pessoas que têm uma hiperpigmentação, outras não. Umas clareavam mais, outras menos. Então, a maior parte tem medo do escuro, daquela coisa tatuagem, aquela coisa que fique negra, que fique forte. Mas hoje não tem mais esse problema. Hoje nós temos várias técnicas para isso, né? E várias cores de pigmento, várias tonalidades de pigmento para se fazer sobrancelha, principalmente. Existem os tons com base mais quente, os tons com base mais fria, que vai atender a todos os subtons de pele. Isso com o conhecimento do profissional, claro, que para fazer esse tipo de trabalho precisa fazer primeiro uma avaliação, verificar esse subtom, verificar o tipo de pele que essa pessoa tem, para depois definir qual cor e qual técnica será utilizada. Ou seja, o profissional tem de ser um artista. O profissional tem que ser um artista e um técnico, né? Verdade. Durante o procedimento, a pessoa sente algum tipo de dor? Olha, durante o procedimento ela vai sentir um incômodo. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos sensíveis, né? Mas para isso a gente tem um suporte de analgésicos e técnicas para que esse processo fique o menos incômodo possível, né? E de quanto em quanto tempo é necessário fazer retoques? Bom, o pigmento ele leva 60 dias, na primeira aplicação ele leva 60 dias para uma estabilização. Dentro desses 60 dias a gente faz um retoque, se necessário até 2, a gente dá todo esse suporte para a cliente, né? E depois, dependendo da técnica escolhida, ela vai levar de 1 até 3 anos para voltar para refazer o trabalho. Denise, quais são as principais técnicas utilizadas
e quais as diferenças, se é que existem? Sim, existem várias técnicas e existem as diferenças de aplicação. Hoje no mercado existem a nanoblending, a microblending, a técnica clássica no dermógrafo. Então, né, dentro dessas técnicas de aplicação, existem as técnicas de finalização. Algumas são um pouco mais profundas, outras menos profundas. Outras são aplicadas manualmente, outras são aplicadas com o dermógrafo. Existem dermógrafos de alta tecnologia para que não aconteça nenhum problema de manchar e coisas assim. Então, a gente tem hoje ferramentas e tem conhecimento para atender todos os tipos de público, né? Falando em conhecimento, você é uma grande referência profissional nessa área de micropigmentação. Fale de sua experiência profissional, afinal de contas, como foi que tudo começou? Bom, eu comecei em 1988, nós éramos poucas profissionais. Uhum. Da minha turma, eu, de certa forma, era mais jovem, mas era uma turma muito boa, era uma turma assim bem legal. Nós participávamos de congressos juntas e viajamos para outros países também para obter conhecimentos na época, mas era assim, a gente não tinha tanto recurso como a gente tem hoje. E as profissionais de hoje, elas já aprendem com o recurso. Nós aprendemos com pouco recurso. Então a gente foi uma evolução assim fantástica. A quantidade de conhecimento que a gente tem lá desde o início, nós aprendemos na pele do couro de porco. Era umas coisas assim bem esquisitas, arcaica, né? Bem arcaica, exatamente. Mas foi muito bom porque foi evoluindo isso, os profissionais do exterior também se interessaram bastante em estudar a micropigmentação e o valor que ela tinha para as pessoas na questão da autoestima, que isso foi o que motivou todo mundo a estudar mais e a ter mais conhecimento para poder passar para essa moçada jovem aí que está no mercado agora. Denise, além dessa técnica da micropigmentação, o que mais o estúdio faz? Nós fazemos a remoção, no caso o laser para remoção. Uhum. E também a aplicação do Botox para prevenção, né, do rejuvenescimento. Marco, na micropigmentação, homem também pode fazer? Pode sim, tem muitos homens que são meus clientes que fazem já há alguns anos, né? Pessoas que tiveram problemas com queda de pelos ou falhas, cicatrizes, a gente consegue corrigir esses problemas. Uma vez feita a micropigmentação, a pessoa consegue desfazer o procedimento? Sim, com certeza, né? Hoje existem várias técnicas de despigmentação, mas na verdade a mais atual é o laser, né? A despigmentação a laser é a que remove realmente o pigmento e dá um bom resultado. Os pelos da região podem cair após o procedimento ou não? Não, em nenhum dos casos, nem na micropigmentação e nem com o laser, né? Os novos lasers de hoje em dia têm feixes bem pontuais assim e não deixam esquentar a pele para que o pelo caia. Quais são os grandes ganhos para quem faz a despigmentação? É realmente remover o pigmento da pele. Então, a despigmentação a laser ela promove a remoção do pigmento. Tem pessoas que já fizeram a técnica várias vezes, então fica saturado o pigmento e a gente consegue remover até 100% do pigmento para fazer um novo trabalho. E tem alguma cor mais difícil para remoção? Bom, as pessoas acham que é o azul, mas na verdade os mais difíceis são os vermelhos, né? Por causa da composição dos pigmentos castanhos, eles têm na sua base as cores frias e as quentes. Então, a gente consegue remover com mais facilidade as cores frias, que são o azul, o preto, e as cores quentes elas demoram um pouquinho mais. Doutora, por que o Botox é tão queridinho para quem busca fazer um procedimento facial? Então, Roberto, não somente para as mulheres, mas também para os homens. O Botox, que é popularmente conhecido, né, a toxina botulínica, ela serve para suavizar as linhas de expressões, fazendo que os músculos parem de contrair
e a gente evita essas linhas e marcas de expressões que nos incomodam tanto. E de quanto em quanto tempo precisamos renovar o procedimento? O Botox, ele dura em média de 4 a 6 meses e a cada 6 meses pode ser feita a reaplicação. Doutora, e o efeito é imediato? O efeito não é imediato, ele é perceptível a partir de 48 horas após a aplicação e com 15 dias nós temos o resultado final. Vale ressaltar que a diferença da aplicação da toxina botulínica entre homem e mulher é apenas que, para os homens, a técnica de aplicação é diferente e a quantidade também. Denise, onde vocês estão localizados e qual é a melhor forma de contato? Nós estamos localizados na rua Buenos Aires, 457, no 10º andar, na sala 102. Nós estamos próximo ao Shopping Curitiba. O nosso contato é com a Simone, que é a nossa responsável pela agenda, pelas redes sociais, pelo 41 99634 6631. Bom, para o encerramento, que mensagem você pode deixar, Denise, àquela pessoa que se vê no espelho e não se reconhece mais? Venha nos procurar, venha fazer uma avaliação. Essa avaliação não tem custo. Através dela, a gente pode definir juntos o que você deseja, qual a melhor técnica a ser utilizada e o melhor resultado para você. Quem é que não gosta de um cafuné? Já imaginou se essa mesma pessoa que curte esse cafuné fizer uma massagem relaxante ou mesmo terapêutica, o quanto ela não vai se deliciar? Pois bem, é sobre isso que vamos falar agora. Terapias através de massagens. A nossa referência profissional é o Spa Malussa Santos. E é bem isso, Malu, quer dizer, se um cafuné é uma delícia para quem recebe, massagem deve ser quase que indescritível. Impossível, Roberto, não gostar de massagem. Tem pessoas que não gostam, mas devido a ter algum problema que sofreu na vida, às vezes em relação a toque. Mas a maioria das pessoas, eu diria assim, 99% amam massagem, porque os benefícios são inúmeros. Malu, quais são os principais tipos de massagens que existem e as finalidades delas? Olha, existem muitas massagens, né? Mas eu vou dizer algumas aqui. Tem as terapêuticas, as relaxantes, as modeladoras, as de pós-operatório, as de drenagem. Aqui nós temos principais massagens, a drenagem, a modeladora e a terapêutica. Quando falamos em massagem tradicional versus método Renata França, quais os diferenciais, a melhor e por quê? Assim, eu abandonei os outros métodos depois que eu conheci o método Renata França. As pessoas me perguntam qual é a diferença? É tudo diferente, gente. Tudo diferente. Inclusive resultados. Porque falou em método Renata França, a pessoa já pensa, eu quero resultado imediato, porque é isso que a técnica oferece. E as outras técnicas, né, as tradicionais, elas levam de 3 até 5 sessões para oferecer um resultado que o método Renata França oferece em 1 hora. Então ela é totalmente diferente. Malu, e as mulheres têm buscado um espaço exclusivo para elas? Sim. Você veja só que nós vamos falar de mulheres, mas se você parar para pensar, os homens hoje, eles também têm lugares, como já tinha antes, mas agora mais especificamente para fazer barba, cabelo. E as mulheres precisavam também desse espaço, não só para ir no salão, fazer unha, cabelo. Elas precisavam desse espaço particularmente feito só para elas,
para cuidar do corpo e da mente. Porque aqui é isso que nós fazemos, nós cuidamos do corpo e da mente. Então elas ficam à vontade, porque é um momento muito íntimo, né? Tira toda a roupa e tal. Então elas se sentem muito mais à vontade, sabendo que aqui só tem mulheres. Então, que nada que uma mulher vê no corpo dela vai dizer, nossa, não vai ficar julgando, porque os problemas que ela enfrenta, a outra mulher também enfrenta. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência profissional. Quando e como tudo começou? Eu fui fazer o meu primeiro curso de massagem, que era um curso livre, em 2006, porque eu queria trazer um tratamento para minha mãe, que sempre sofreu com muitas dores nas costas, porque os seios são grandes. Então eu fui buscar isso não de uma forma profissional, mas para cuidar da minha mãe. Aí eu fiz um curso de pedagogia, né? Eu me formei como licenciatura em pedagogia, trabalhei como professora por 10 anos na alfabetização das crianças, amava, mas quando eu decidi parar para cuidar da minha filha, aí então eu quis depois voltar por questões financeiras que nós estávamos passando em casa, dificuldade, falei, vou voltar a fazer alguma coisa. Eu fui ser motorista de aplicativo, eu fui fazer ensaio fotográfico, fiz costuras, mas não estava feliz porque eu queria fazer diferença na vida das pessoas que eu atendesse. E foi aí que eu resolvi voltar com massagens. E descobri que o tchan do momento não era mais uma massagem que era só para tratar dores. Era agora também para cuidar do corpo, a massagem estética. Mas eu resolvi aliar duas coisas, estética com terapia. E é o que nós trabalhamos aqui no spa. Então, eu entendi que as mulheres, elas estão com uma vida muito corrida. E eu queria trazer esses dois benefícios para ela neste lugar. O que esse espaço oferecem e quais os principais diferenciais dele? Como eu já falei, o principal diferencial aqui é que a mulher aqui, ela sabe que ela é única. Né? Porque quando você vai em alguns lugares, certas clínicas, elas vêm aqui reclamando isso pra mim. Ai, Malu, você só é mais uma lá. E aqui não. Nós olhamos a pessoa como uma pessoa única, porque somos únicas. Então eu faço uma avaliação, vejo quais são as queixas dela. E muitas vezes ela vem reclamando de uma coisa e a gente percebe que ela precisa de um tratamento em outro local, de uma outra forma. E é isso que faz a diferença para elas aqui. Então, nós, digamos assim, fidelizamos as nossas clientes exatamente porque elas se sentem parte desse spa. Malu, verão e Natal chegando, o que você sugere para tornar a mulher mais empoderada nessa iluminada estação que se aproxima? Primeiro lugar, olhe para você, mulher. Nós somos pessoas que gostam de cuidar das outras e muitas vezes acabamos esquecendo de se cuidar. E aí, quando chega o verão, é que a gente percebe que deixou o ano todo sem se cuidar e agora está abandonada. Então, comece olhando para você, sendo generosa consigo mesma e invista em água, exercício, uma boa alimentação e a cerejinha do bolo, gente, nós temos aqui para você, massagem. Como funciona e o que trata essa terapia dos pés? E a terapia dos pés, Roberto, é o meu queridinho, né? Meu protocolo querido, porque foi eu mesma que desenvolvi o protocolo e foi o que me abriu as portas para massagem. Então, a nossa terapia dos pés é totalmente diferente do spa dos pés conhecido por aí. Nós tratamos aqui mente e corpo usando somente os pés. Porque os pés, a sola do pé, né, a planta do pé, ele tem muitos pontos que correspondem a todo o corpo. Então, nós começamos fazendo ali uma descarga de energia, porque nós fazemos o escalda-pés com os nossos sais, que é a produção própria nossa do spa, 100% natural. Então, ela já começa a ficar mais relaxada só ali. Fazemos uma esfoliação e terminamos com uma massagem usando bambuterapia aquecida. Então, é um relaxamento total. Então, a pessoa está estressada, está muito cansada, nós conseguimos trazer uma nova energia para ela somente trabalhando os pés, na nossa terapia dos pés. E você trabalha com pacotes, combos,
Como é que funciona isso? Sim, nós temos tanto as sessões avulsas como pacotes mensais e agora estamos trazendo o tratamento, né, para pessoas que querem, entendo que massagem não é só luxo, é um tratamento mesmo de saúde. Por isso nós temos também o tratamento que é trimestral. Então, essa novidade nós estamos trazendo agora. Antes nós trabalhávamos só com pacote. Mas entendendo que a mulher precisa de um tratamento contínuo, também trabalhamos com essa opção. Malu, então essa seria uma forma carinhosa e sugestiva de presente? Com certeza. Sabe, Roberto, que nós vendemos os nossos gift cards até mesmo para meninas que moram fora do Brasil e presenteiam pessoas que elas amam que estão aqui em Curitiba. Então, é mais do que um presente físico. Quando a gente tem uma experiência, é um presente que marca a nossa vida. Massagem é um presente ideal para esse momento de Natal. Quero agradecer a sua participação, destinando o tempo necessário para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Roberto, a oportunidade, e eu quero deixar um recadinho para as mulheres, que eu já falei, mas vou reprisar, né? Cuide-se, mulher. Valorize-se, se priorize. E eu quero agradecer também, né, as minhas clientes, que eu carinhosamente chamo de lindonas, e a vocês pela oportunidade. Você tem ideia do que vem a ser a odontologia do sono? Você imagina que ela pode talvez resolver, apresentar uma solução para o seu problema se você for aquele tipo de paciente que ronca, sofre de apneia do sono. Por isso, nós vamos falar com essa grande referência do Paraná, a doutora Ângela Munhoz da Rocha, sobre distúrbios do sono e as soluções apresentadas pela odontologia do sono. Doutora, o que vem a ser dentista do sono? O que ele faz? É o odontólogo que trata um dos distúrbios do sono, que é o mais comum, que é a apneia e o ronco. Como a odontologia pode auxiliar no tratamento da apneia do sono? Então, a gente faz um aparelho chamado aparelho reposicionador mandibular, porque a apneia nada mais é do que uma obstrução da passagem do ar por 10 segundos ou mais. Então, quando a pessoa deita e todo aquele véu palatino cai e fecha a passagem do ar, ou a pessoa tem o pescoço curto, mais grossinho, ou o ioglosso é um pouquinho mais alto. Então, vários fatores que podem fazer isso e contribuir, mas fazem quando a pessoa abaixa e deita, faz essa obstrução da passagem do ar. E nesse momento o cérebro manda um comando para a pessoa sentar. Então ela tem um sono que não repara, porque ela acorda diversas vezes para sentar para passar o ar. Então o que o aparelho faz? Ele puxa a mandíbula um pouquinho para frente e já abre a passagem do ar. Então a apneia cura muito rapidamente e é o que a gente quer para proteger o coração dessa pessoa, porque a pessoa que tem apneia, nessa hora que interrompe a passagem do ar, não tem ar nenhum indo para o pulmão, então não vai também oxigenar o coração. Então são pessoas com tendência a ter a pressão alta. No que consistem os diagnósticos e tratamentos? Então, a gente faz primeiro uma avaliação com o otorrino para ver se não existe nenhum distúrbio de via aérea superior, porque um dos maiores causadores de ronco são obstruções, tipo amígdala muito grande, adenoide muito grande, um desvio de septo. Então, todas essas coisas que atrapalham também para a apneia têm que ser avaliadas pelo otorrino. E daí fazemos um exame chamado polissonografia, que é um exame que você faz durante a noite, todo plugado com eletrodos que vão verificar seu coração, a sua pressão arterial, todos os distúrbios do sono. E aí nós temos um diagnóstico de nível de apneia da pessoa para poder ver se está bem indicado o aparelho. Porque o nosso aparelho ele cura totalmente até a apneia média, que seria em torno de 30 eventos por hora. A apneia muito grave estaria indicado o CPAP, que é um outro aparelhinho,
que é uma espécie de um compressor que joga o arzinho numa máscara no teu nariz, então você não tem apneia de forma alguma, mas fica ligado nesta maquininha. Doutora, a partir de quanto tempo se começa a perceber os resultados? É imediato praticamente, porque com muito pouco a passagem de ar a apneia já cura, então a pessoa já sai tão mais descansada e fica tão bem. A gente faz o aparelho individual para cada pessoa, você não joga o queixo lá para frente e deixa num ponto qualquer. Ele é feito gradativamente para cada um. Então, com 1 ou 2 ativadas, a gente vê que não tem mais apneia. Então, é própria para aquela pessoa o mínimo possível, para não mexer muito na musculatura, para a pessoa não ter dor. E o uso é para a vida toda? Ele só funciona enquanto você está usando, porque ele corrige mecanicamente pela posição do queixo. Então, se não estiver usando, ela vai voltar à apneia, que é uma doença que só progride. Ela não cura espontaneamente e só fica mais grave a cada tempo, porque a gente vai ficando mais flácido. Se a pessoa engordar, também ajuda a atrapalhar nesse sentido. Qual é o profissional da área da odontologia que deve ser procurado? É alguém que tenha feito uma subespecialidade nesta área de odontologia do sono. Gostaria que a doutora falasse um pouco da sua experiência profissional. Olha, eu faço isso há aproximadamente 20 anos com muito sucesso. Os trabalhos mostram que o sucesso é 98%, é o que eu vejo clinicamente aqui. Muito fácil de se adaptar. A única reclamação que a gente tem é que na primeira noite a pessoa precisa aprender a engolir de boca fechada, porque a gente se apoia um aparelho na maxila e move a mandíbula, que é móvel. Então, nessa primeira noite pode babar um pouquinho, mas é só esse desconforto. A adaptação é muito fácil, parece um aparelhinho de adolescente. É verdade que, além de devolver ao paciente uma melhor qualidade de vida, também salva vários casamentos? A gente sente isso bastante aqui, porque quando roncam muito, o vizinho não consegue dormir, né? E é uma gratidão grande quando o quarto fica silencioso e todos podem dormir bem. Doutora, e qual é o grau de sucesso? 98%. Além dessa especialidade, em quais outras áreas da odontologia você atua? Eu faço muita odontologia estética, faço distúrbios da articulação temporomandibular, ozonioterapia e prótese. Doutora, onde a clínica está localizada, dias e horários de atendimento? Eu estou localizada no Batel, a 2 quadras do Shopping Curitiba, na mesma altura do shopping, na Rua Buenos Aires. Trabalho praticamente todos os dias e você pode contactar principalmente por WhatsApp no 999-750-0333, no fixo 33229894 e o Instagram é doutora Ângela Munhoz da Rocha. E tem também o site www.roncoiodontologia.com.br. Gostaria de agradecer a sua participação, que de forma didática soube expressar muito bem aquele grau de dificuldade que a pessoa tem em não dormir bem e automaticamente também prejudicar o seu parceiro. Que recado você deixa a essas pessoas? Não deixem de fazer isso, porque o sono que não repara deixa uma vida com uma qualidade muito ruim. O sono é composto de diversas fases e ele pode ser interrompido numa fase das ondas grandes, que interrompe a parte muscular, então você se sente muito cansado fisicamente pela manhã. E pode interromper também o sono REM, que é o sono quando a gente sonha, que mexe os olhos. Esse é o sono que repara o cérebro. Então, quando interrompe muito esse, que é um sono que a gente tem um ciclo a cada 90 minutos, a pessoa no outro dia tem sensação que não consegue fazer conta, que a memória está fraca, ou se não se interrompeu nos 2 momentos, ela tem cansaço físico e cansaço mental. Então, a sensação da pessoa no dia seguinte é que a noite foi insuficiente. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço.